Boa noite, querida família. Boa noite a todos que estão nos vendo neste momento. Vamos começar aqui mais uma aula sobre a palavra de Deus. Nós estamos refletindo sobre os ensinamentos de Deus. Para você que está chegando neste momento, está conhecendo o canal agora, vou inteirar você do assunto que nós estamos falando. Nós estamos fazendo uma série de vídeos, uma série de ensinos, ao qual nós estamos tratando qual é a maneira de amar as pessoas. Lembrando que Jesus Cristo ele nos orientou a amar o próximo como a nós mesmos. Nós já vimos nos estudos anteriores, né, quem é o nosso próximo, qual a maneira que nós devemos amar essas pessoas, e nós estamos falando sobre o assunto agora, como lidar com pessoas difíceis. Falamos sobre vários assuntos e chegamos agora na personalidade. Né? A personalidade é o que pode tornar aí, uma pessoa difícil, né? Como nós vemos ela. E na personalidade nós temos aqui a genética e o ambiente, é o que fazem a personalidade da pessoa. Lembrando que a personalidade ela é construída, né, no correr do tempo, e algumas partes da personalidade ela é afetada pelo ambiente. Nós já falamos, né, sobre esse assunto. E o ambiente, nós fizemos aqui 3 divisões, que é a criação, a forma como a pessoa é criada, o ambiente social em que ela vive e a cultura. E hoje nós vamos falar sobre a genética, né, especificamente sobre o temperamento. E depois nós falaremos sobre as condições de saúde. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente continuar, ou seja, começar agora a falar sobre a genética, especificamente sobre o temperamento. Então, genética a pessoa nasce, né? Isso faz parte dos genes da pessoa. Então ela nasce daquela maneira. Então a gente não consegue mudar isso nas pessoas, né? Diferente do ambiente que nós falamos na aula passada, o ambiente com o decorrer do tempo a gente consegue às vezes quebrar aquele ciclo, mudar os ensinamentos, os comportamentos daquela pessoa. Já a genética não, a pessoa nasce daquela maneira, né? E isso faz parte do instinto dela. Então ela age naturalmente daquela maneira. Então é uma questão aí biológica. O temperamento. Vamos falar hoje sobre o temperamento. E essa teoria do temperamento, ela foi criada por um estudioso, um médico grego chamado Hipócrates, que é considerado aí o pai da medicina. Hipócrates, ele começou a observar os seres humanos. Por um certo tempo ele fez um estudo só observando o comportamento das pessoas. E ele começou a observar esses comportamentos e fez uma separação ali de tipos de pessoas. Identificou ali alguns tipos de pessoas. Então aí ele desenvolveu essa teoria do temperamento, de que a pessoa nasce, né, ela nasce com aquele comportamento que é instintivo nela. Aí nós vamos fazer, primeiro, 2 divisões. Segundo a pesquisa lá de Hipócrates, ele primeiro separou as pessoas em 2, vamos colocar melhor assim, 2 times. O time aqui dos quentes e o time dos frios. Então, basicamente, nós temos 2 tipos de pessoas. Temos os quentes e os frios. Então aí nós vamos descobrir hoje de qual time que a gente faz parte. Nós já sabemos aqui, né? Cada um aqui já sabe de qual time faz parte. Você que não conhece ainda, nunca ouviu falar sobre isso, né? Hoje você vai se identificar em qual time que você faz parte.
Então eu tenho o time dos quentes e o time dos frios. Quem são os quentes? Os quentes são os extrovertidos. E os frios, os introvertidos. Então nós vamos ter dois tipos de seres humanos que já nascem dessa maneira. Aqueles que são mais extrovertidos e aqueles que são os introvertidos. E o que é isso? O que é uma pessoa extrovertida? Ah? Alguém sabe dizer? Olha só que interessante. O extrovertidos, ele é aquele que direciona a sua energia para o mundo externo. Né? Então nós temos, todos nós ali, para nós, isso em questão de socializar, todos nós temos uma energia, certo? Nós temos uma energia. Então socializar, ela depende de energia, precisamos de energia para socializar. E essa energia, então os quentes, os extrovertidos ali, ele direciona a energia dele para o mundo externo. Direciona sua energia para o mundo externo. Para fora. Para fora. E os introvertidos, ele direciona a sua energia, ele é o contrário. Sua energia para dentro de si. Ou seja, para o seu mundo interno. Direciona a sua energia para o mundo interno. O que isso significa? Significa que a energia toda do quente é para as pessoas. É para se socializar, para as pessoas em volta deles, para a pessoa ao redor deles. E já o introvertido, ele concentra a sua energia para si mesmo, internamente. Né? São as pessoas mais reflexivas, são as pessoas mais, né, isoladas, mais solitárias ali. Então ela direciona toda a sua energia para dentro de si. Já os quentes, os extrovertidos, não, eles querem que a sua energia seja espalhada, né, com as pessoas. Então essa energia, nós chamamos até essa energia social de bateria social. Bateria social. Vamos pensar que cada uma das pessoas aí, ela tem a sua bateria. É uma bateria social. Essa bateria, essa energia, quando nós estamos carregados, nós estamos com bastante energia, são momentos que nós estamos alegres, são os momentos aí que a gente está determinado a fazer alguma coisa, está feliz ali. E quando nós, ao contrário, nós estamos tristes, cabisbaixo ali, meio sem coragem para fazer alguma coisa, significa que nós estamos sem energia. E a energia dos quentes, o pessoal que é do time dos quentes, a energia dele, ele é recarregado quando ele está junto de outras pessoas. Então, para o quente socializar, que é estar junto de mais pessoas, estar ali interagindo com mais pessoas, gera energia. Então ele carrega a sua bateria no meio da galera. Os quentes, eles geram energia no meio da galera. Então quando tá aquela muvuca de gente, aquele monte de gente ali,
o pessoal do time dos quentes, os extrovertidos, eles estão ali gerando energia. Então eles param, eles estão mais animados, estão mais felizes. E a forma da gente descarregar essa bateria, ele vai ficar mais triste, se você isolar ele ficar mais solitário. Então ele vai descarregar essa energia. Já os introvertidos, os frios, socializar Descarrega a bateria. Socializar gasta energia. A diferença. Então, um socializar gera energia, o outro socializar gasta energia. Então, a energia, ele não gosta muito de socializar. Ele até socializa ali, mas enquanto ele estiver socializando, a sua energia está acabando, está sendo gasta. E uma hora vai acabar. E ali ele vai gastar energia, vai acabar a energia com pessoas. E para que ele possa recarregar essa bateria, ele precisa se isolar. Aí ele carrega, né? Ele fica feliz, ele precisa ter o tempo dele sozinho com ele. Já os quentes quase não precisam disso. Né? Eles ficam muito mais felizes quando tem pessoas, quando ele tem gente para conversar, gente para interagir, né? Para trabalhar junto. E eles não gostam de estar aí mais isolados. Outra característica dos quentes, vamos falar aqui sobre ambiente. Eles preferem ambientes que tenham muita gente. E tenham bastante pessoas. É mais gente para conversar. Esses são os ambientes preferidos. Tenham bastante pessoas e com bastante interação. Não basta ter só bastante pessoas, mas tem que ter interação. Eu e a Priscila fazemos parte aí, o Adria também, né? Só a Luísa que está no outro time aqui. Eu, a Priscila e o Adria fazemos parte do time dos quentes. E a Luísa faz parte do time dos frios. Só que é bastante influenciado pelos quentes aqui, né? Só tem extrovertidos, então ela já gosta bastante de interagir também. E olha só, então a preferência dos extrovertidos é ambientes que tenham bastante pessoas, que elas possam conversar, que elas possam interagir. Então elas ficam felizes e elas preferem frequentar esses tipos de ambientes. Já os frios, eles preferem lugares calmos, tranquilos. Prefiro privacidade. Como é que é, Luísa? Ele prefere privacidade. Preferem privacidade, né? Lugares calmos e com poucas pessoas. O mínimo possível de pessoas. Preferem lugares calmos e com poucas pessoas. Então, vocês aí já estão se identificando aqui ou não? Olha só, que tipo de pessoa que você é? É uma pessoa, né, que gosta desse tipo de ambientes mais movimentados, né, da muvuca, do meio da galera, ou lugares mais tranquilos, mais calmos, com poucas pessoas, e às vezes até a preferência bastante das pessoas frias, às vezes até ficar sozinho, lugar que não tenha ninguém ali, né? Há uma necessidade, todos têm necessidade de interagir, mas os frios, eles interagem menos, né? A necessidade de interagir é menos e de socializar é menos, então a maior parte do tempo eles preferem estar
no mundo interior deles, com eles mesmos refletindo e pensando lá. Outra característica dos quentes, que eles, nas atividades que eles gostam de desenvolver, eles se desenvolvem, eles se dão melhor, se desenvolvem melhor em atividades. Que tipo de atividade, Priscila? Atividades práticas? Que tipo de atividades que eles gostam? Que envolvem pessoas. Então, atividades que eles gostam é que envolve mais pessoas. Não é só ele, não. Gosta de trabalhar sozinho, não. Fazer atividade sozinho, não. Que envolve mais pessoas e atividades que tenham constante mudança. Verdade. Não é esse negócio parado. Os frios não gostam de coisa... Como é que é, Priscila? Parada, né? Não tem nada. Rotineira. Sempre a mesma coisa. Não, tem que sempre estar em constante mudança. Tem que mudar. Hoje vamos fazer uma coisa. Bom, Amanhã já é outra, né? Já é diferente. Não, hoje a coisa é dessa maneira. Amanhã já vamos mudar. Os quentes gostam disso. Dá aquela mudança direta, aquela bagunça, aquela muvuca, aquela pressão, aquela galera. Então eles se sentem mais motivados a trabalhar em ambientes assim. É interessante isso. Já os introvertidos, eles odeiam esse tipo de atividade, esse tipo de ambiente em que tem aquela pressão, eles não gostam de trabalhar com isso. Então, ó, qual que é a atividade que os introvertidos se desenvolvem melhor? Então, eles se desenvolvem melhor. Vamos ver se vai caber tudo aqui. Melhor em atividades que tem pessoas. não. Então eles se desenvolvem, que envolve não pessoas, mas que envolve processos. Até aí, ó. As empresas, as igrejas, todos os lugares que precisam trabalhar com pessoas, é muito importante saber isso. Né? Se você identificar que aquela pessoa ela faz parte dos quentes, então ela tem que colocar ela numa atividade, né, que envolve pessoas, desenvolvimento de pessoas, trabalhar com pessoas. Já os frios, eles se desenvolvem melhor em atividades que envolvem processos, não pessoas. Que você precise pensar, você precise de tempo ali para planejar. Então eles se dão melhor em atividades que envolvem processos e projetos. E com poucas mudanças. Então, eles não gostam de mudanças constantes. Para os frios, é melhor nem mudar. Né? Deixa como está o processo. Então eles trabalham melhor com o processo. Algo que já esteja alinhado, já tem uma certa rotina, já sabe como fazer e não mude muito. E se houver mudanças, deve ser poucas mudanças e já pré-determinado, com tempo já determinado, avisado antes. Né? Previsões. Com previsões, obrigado, isso mesmo. Eles gostam de atividades previsíveis, né, rotineiras. Então, olha só, para finalizar, para nós entender esses dois times, então eles trabalham, os quentes, eles trabalham melhor
pessoas. Eles trabalham melhor com pessoas. Então, na atividade profissional, essas pessoas geralmente vão procurar, porque elas gostam, elas têm essa preferência de trabalhar com pessoas. Então, elas trabalham melhor em equipe. Quando você precisa de uma equipe, envolve pessoas ali, eles se dão bem. Já os introvertidos, eles trabalham melhor sozinhos. Quer ter o máximo? Quer que ele dê tudo de si? Coloca ele para trabalhar sozinho. Isola, coloca um processo ali rotineiro para fazer e pronto, você vai ter um excelente profissional. E aqui já os clientes colocam ele para trabalhar com as pessoas, colocam uma equipe, gente para trabalhar, que você vai ter o máximo desse tipo de pessoa. Então é importantíssimo para a gente entender isso, né? Que existe esse tipo de pessoas. Uma pessoa que ela não gosta muito de ficar interagindo, ela não gosta de estar com um monte de gente, conhecer. Os clientes aqui gostam muito de conhecer pessoas novas, né? De mudanças, de sempre estar vivenciando novas emoções e tal. Já os introvertidos não. Então, se você faz parte, é importante isso, a gente saber. Se a gente faz parte do time dos quentes, tem que entender que vai ter pessoas que não é igual a você. E não é, isso é genético, isso é o instinto dela. Né? Não é algo planejado, algo porque a pessoa é ruim, aquela pessoa é mais egoísta, não gosta de se misturar. Não, ela é assim. Então a gente deve respeitar a pessoa. Se a gente entende que ela faz parte, ela não é introvertida, faz parte desse time, então a gente já tem que entender que ela não vai querer se socializar tanto como os quentes. Vai ficar mais isolada e respeitar nesse sentido. Até nas atividades, os líderes de igrejas, de trabalho, eles sabendo disso, eles vão saber separar essas pessoas nas suas atividades, vão ter o máximo das pessoas, né, e não vão ter problemas com elas nesse sentido. Beleza? Entendemos essa parte? Então essa é a primeira divisão. Aí, mas só que não para por aí. O temperamento, ele é ainda dividido em mais 4 partes aí. Vamos apagar isso aqui. Para a gente continuar. Então já entendemos aí que temos essa divisão dos extrovertidos e dos introvertidos. Basicamente, né? Nós temos aqui os quentes e os frios. Então aqui nos quentes nós vamos ter mais 2 tipos de pessoas, que Hipócrates colocou os nomes de sanguíneo e colérico. E os frios, o melancólico e o fleumático. Então, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Deixa eu colocar aqui uma ligação entre eles. Como é que eu posso fazer aqui? Bom, acho que dá aqui. Olha só. O que diferencia cada um? O sanguíneo, ele é o mais sociável dos quentes.
ele é aquele que adora pessoas, adora interagir, adora conversar, dar risada, fazer bagunça. Esse é o sanguíneo. Então, assim, o sanguíneo, olha só, uma coisa que é muito interessante nele, que ele é dos temperamentos mais otimista. E é o otimista exagerado. Isso que é interessante. Não tem noção. Esse... A Priscila está identificando ali, ó. Não. Sanguínea. Ele é muito otimista e esse otimismo, ele é sem pensar. Quando você dá uma ideia, fala de uma coisa, ele é o primeiro a dizer que vai dar certo. Não gostei da ideia, ele nem analisou. Ele nem pensou sobre a ideia e ele já está sendo extremamente otimista. E às vezes você coloca um cenário que é um cenário degradante. É um cenário péssimo. E ele é o único, dali se for, é o único sanguíneo que vai ter, não, vamos conseguir. Show? Não, tá bom, isso tá bom. Ele é muito otimista e até um otimista exagerado. Já o colérico, ele tem um certo otimismo, mas ele é mais realista. Porque é aquele que vai olhar a situação, você vai passar uma situação para ele no sentido de realizar alguma coisa. Então ele vai pela realidade. Será que nós vamos conseguir? Vamos analisar, vamos pensar aqui e vamos executar aquilo lá. Então ele vai olhar mais pelo que realmente a situação é, para trazer ali uma certa solução. O melancólico, ele é o negativista. Ao contrário do sanguíneo, que já vai olhar para o lado positivo, pessimista, né? Então eu até coloquei negativista aqui, que às vezes a pessoa pode ser um pouco negativa, mas não chegar a ser pessimista. Mas o melancólico, ele tem a tendência de olhar já pelo lado negativo das coisas. Ele nunca vai analisar o lado positivo, primeiramente. Você passa uma situação, ele já vai olhar pelo lado que vai dar errado, não pelo lado que vai dar certo. E aí pode ser até pessimista, muito pessimista numa situação. É isso que deve ser, tomar o cuidado. Agora o fleumático, o que o fleumático é? Diga aí, Luísa. Nós temos um otimista, nós temos um otimista, um realista, um negativista. E analisando uma situação, ele é neutro. Ele é neutro. Então ele é o que não dá opinião sobre a situação. Você vai trazer uma situação pro sanguíneo, ele vai ser o primeiro. Não, vamos lá, vamos dar certo. E quer fazer. Nem sabe o que é para fazer, mas ele já quer fazer e vai dar certo. O colérico, ele vai analisar a situação. Me trouxeram uma situação, eu preciso analisar a situação para a gente ver o que a gente pode fazer. O melancólico já vai olhar pelo lado negativo. Isso aí não vai dar certo, não. Isso aí vai dar errado. Já vi tudo, essa ideia não é boa. E o fleumático, ele não vai falar nada. Ele só vai se envolver na situação se obrigarem ele, se puxarem ele para aquela situação. Senão ele vai ficar na neutralidade. Não preciso da minha opinião, eu quero me envolver. Não sei. O que vocês decidirem aqui, nós vamos colocar esses 4 numa reunião. O fleumático é o que vai dizer. O que vocês decidirem, para mim tá tudo certo. Não sei. Nessa situação. Faz. Olha só. Você que sabe. Pra gente continuar, até falar sobre sobre esses 4 tipos de pessoas, tem aqui uma situação, eu até liguei aqui, que eles são bem parecidos um com o outro. Que pega, né, uma parte, o sanguíneo vai compartilhar uma parte dele com o fleumático e o colérico com o melancólico. E os dois aqui, ó, o sanguíneo tanto com o fleumático, deixa eu ver se eu arrumo um espacinho melhor aqui pra gente.
para a gente escrever. Eu vou apagar essa parte aqui e vou colocar melhor aqui. Ó, o sanguíneo, ele vai ser igual, mas pode ver que eles são diferentes, esses comportamentos, mas eles vão ser igual não, eles vão ser muito parecidos. Em qual sentido? Eles são influenciáveis. Certo? E são os mais influenciáveis dos 4 temperamentos. Então, o sanguíneo, ele vai ser aquele mais otimista e tal, e ele sempre vai, geralmente vai ir na ideia dos outros. Alguém está dando uma opinião, ele vai ser ali o primeiro a concordar, a dizer, não, vai dar certo, vamos embora, até sem pensar muito sobre isso. O fleumático, por outro lado, ele não se envolve muito numa situação, mas o que decidirem para ele, tá tudo certo. Então ele é mais influenciável nessa situação. Outra característica que é bem parecido é que os dois, eles geralmente querem agradar as pessoas. É assim, Priscila? Luísa? Então os dois... Não. Os dois, eles levam o ser a pessoa assim, mais em conta na sua, quando está socializando, mais em consideração do que ideias e tal. Então eles são até mais influenciáveis por isso. Eles querem mais agradar as pessoas. Então eles compartilham muito isso. Muita questão de querer debater ideias, não, deixa quieto. Vê que vai ter um debate daí, não, tá tudo bem, pode ficar com a tua aí, tá tudo bem. Isso, né? Então eles... Tá de boa, né? Eles cedem mais, né, nas ideias aí para agradar as pessoas. E ó, o colérico e o melancólico, eles compartilham também algumas características. Os dois são resistentes a as novas ideias ou opiniões. Então, o colérico e o melancólico, eles são as pessoas de opiniões. Eles têm as ideias deles formadas, opiniões deles sobre qualquer assunto, né? Eles já têm a ideia deles, eles já têm essa ideia formada e eles são resistentes às novas opiniões. Então, há uma diferença, o melancólico, dos dois, ele é o mais resistente. Para você fazer um colérico mudar de ideia, você precisa convencer ele, né, com fatos e dados, né, muito bem explanado, vamos dizer assim, a sua ideia, para mostrar para ele que a sua ideia é melhor. E aí, se ele entender, né, que a sua ideia de fato é melhor, ele vai aceitar. Mas precisa aí de um trabalho de convencimento. O melancólico, nem assim. O melancólico é aquele tipo de pessoa, vê se você não é assim ou você já identifica alguém assim. É aquele que você pode trazer fatos e dados, mas você não convence ele. Ele não muda de ideia. Ele precisa ser conquistado. Você precisa primeiro conquistar a confiança dele, demonstrar para ele que, né, você vem para ajudar, você vem para contribuir, não para se desfazer, né, dos ideais dele, das ideias dele, para que ele acredite que você de fato quer ajudar ele, porque eles são também, os melancólicos, eles são muito desconfiados. Então ele sempre vai desconfiar de ideias novas. Você vai trazer uma ideia nova, você vai trazer algo que contraria aquilo que ele pensa, ele já vai ficar desconfiado. Opa, mas por que essa pessoa está fazendo isso? Né?
qual que é a intenção? Ele vai pensar sempre isso antes. Então, você precisa conquistar primeiro a confiança dele, para depois você, com muito cuidado ali, demonstrar para ele que a opinião dele está equivocada, ou que você tem uma ideia nova, e convencê-lo. É o mais difícil de convencer. Então, os dois são resistentes, o melancólico com uma resistência aí maior. E eles são também muito profundos emocionalmente. Então são os dois, quando acontecer alguma coisa emocionante, eles não são rasos, né? Não fica na superfície. Eles ficam lá no coração. Sabe quando a gente fala de pessoas que levam as coisas para o coração? É esses dois tipos de pessoa, o colérico e o melancólico. O sanguíneo ele sente bastante, né? Mas já passa. Né? Ele sente intenção como é que é? Intensamente, sente intensamente, mas logo passa. Já o colérico não. O colérico ele vai sentir muito, ele vai profundamente e ele vai guardar aquilo no coração. E o melancólico também. Só que há uma diferença aqui também. O melancólico ele é mais profundo ainda. Porque o colérico é aquela pessoa que você vai, se você fizer alguma coisa para ele que seja bom, ele vai sentir muito, vai ficar muito alegre, isso vai guardar no coração. Opa, aquela pessoa ali fez uma coisa legal, você sempre lembrar disso. Mas se você ofender, você machucar, você magoar essa pessoa, ele vai guardar muito. Só que o colérico, ele quer resolver as coisas na hora. Se alguém ofender, dependendo do colérico, ele vai devolver a ofensa na hora, vai querer resolver na hora a situação ali. Porque ele sentiu muito aquilo ali. Já o melancólico, ele não vai querer resolver na hora. Mas ele vai guardar e não vai esquecer. É aquela pessoa que se você magoar ela, você nem sabe que você magoou. Mas ela nunca mais vai falar com você. Então eles guardam isso, eles não querem falar sobre o assunto, eles não querem resolver, né? Então eles vão levar isso para o coração. Então é muito importante nós entendermos isso. Se nós encontrarmos uma pessoa, as pessoas que se isolam demais, né, gostam de ficar mais sozinhos, a gente tem que tomar um cuidado melhor com elas, e dependendo do que você falar, se você vê que essa pessoa se afastou de você, não quer falar mais com você, às vezes você magoou alguma coisa e eles se ofendem facilmente. Né? Às vezes as pessoas não fazem com intenção. Se um sanguíneo, por exemplo, você pegar um sanguíneo que fala, né, sem pensar, uma das características aqui do sanguíneo é que o sanguíneo ele não pensa para falar. Entendeu? Ele fala primeiro e depois pensa, diferente do melancólico que pensa muito antes de falar. Às vezes até desiste, de tanto que ele pensou, não fala. Já o sanguíneo não, ops, quando ele viu, ele já falou. Então um sanguíneo pode às vezes magoar o melancólico sem saber, e aí o melancólico nunca mais falar com ele. Então é importante nós entendermos isso. Vamos lá para as características, mais características do sanguíneo. O sanguíneo, ele adora novidades. Novidades. Tem mudança, coisa nova, né? Ele quer. Então é aquela pessoa, principalmente as mulheres aí, ó, aquela pessoa que em casa não para quieto. Ela fica mudando o guarda-roupa de lugar, o sofá, o fogão. Se não tem nada para fazer em casa, ela vou mudar os móveis aqui de lugar. Porque ela não gosta de coisa rotineira. É uma pessoa que gosta de viajar, gosta de conhecer lugares novos, pessoas novas. Então esse é o sanguíneo. Pensa numa pessoa que chega num lugar, numa festa onde tem pessoas desconhecidas, e ela parece que conhece todo mundo. Chega conversando com todo mundo, chega sorrindo, falando alto. Então essas são características aí do
do sanguíneo. O colérico, ele adora desafios. Adora desafios. Então, o colérico, para você agradar ele, é só você fazer um desafio novo para ele, dar uma atividade nova, um desafio novo, e ele vai fazer com vontade. Para um colérico, missão dada é missão cumprida. Ele gosta de cumprir desafios. Principalmente coisas que é difícil. Se você falar para um colérico que é difícil e ele não vai conseguir, mas é aí que ele vai conseguir. Então ele adora ser desafiado. Então é muito importante a gente, até por exemplo, os pais na educação dos filhos, às vezes eles sentem dificuldades, é muito importante saber isso, porque os filhos a gente não vai ensinar cada um do mesmo jeito, todos do mesmo jeito, cada um tem que ser de um jeito diferente. Porque se você for lidar com um sanguíneo basta ser divertido, basta ter novidades que você consegue fazer que ele faça aquilo. Já um colérico tem que ser desafiador. E ele gosta de desafio. Então se você, por exemplo, se você mandar no colérico, você já não consegue, ele vai te desafiar e ele vai competir com você. Agora, se você chega e dá uma função para ele, desafiando ele para ele fazer aquilo, se ele vai conseguir ou não, aí ele faz. Então é importante, nesse sentido, a gente entender as pessoas. Outra coisa, agora vamos para o melancólico. O melancólico, ele adora estabilidade. Diferente dos quentes aqui que gostam de lutar, desafio, ele adora a estabilidade. Não mude, por favor, deixe do jeito que está. Quanto menos mudança tiver, menos desafios, melhor para mim. E o fleumático? Tanto faz. O fleumático, ele gosta de rotina. Gosta de descansar, exatamente. Então ele não gosta, o fleumático ele não gosta de muita mudança, né? Ele já tem aquela rotina dele, né? Meu soninho da tarde e tal, tem aquela rotininha, né? Ele não gosta de ser interrompido dessa rotina. Tirou ele da rotina, ele... Vamos sair? Fala pro fleumático, vamos sair? Vamos uma festa? Ele... Até vai, né? Porque ele é muito influenciável, ele gosta de agradar as pessoas, né? Mas ele prefere ficar no cantinho dele, bem tranquilo, ter já aquela rotina. Certo? Vamos lá.